não é a semana mais fácil, mas ela está chegando, né? Então, hoje a gente faz a nossa revisão final, momento para que a gente possa relembrar, né, os pontos importantes para que vocês possam ir para a prova realmente assim, conscientes de todas as coisas e preparados, né, para tudo que eventualmente possa aparecer. Durante a aula, vou dando meus pitacos de tema para cada situação. A gente vai conversando, né, sobre essas possibilidades. Vou pôr aqui o slide para compartilhar. E enquanto abro o slide, gente, então relembro também uma coisinha importante, né? Quem mandou o texto eu devolvi, exceto algumas situações. O Fer, que acho que mandou mais perto, né? Depois do final. A Roberta, acho que mandou também ali no último, depois do fechamento dos envios. A Edo Devolutiva. Qualquer coisa, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me mandando, pode mandar aqui durante a aula, a gente vai conversando para não ficar nenhum ponto de dúvida, tá? Essa gravação, né, vou deixar para vocês aqui até o período pós-prova, na semana da prova, porque aí, após o período de férias, vestibular, quem é primeiro, segundo ano, o pessoal que fez o curso é ensino médio, aí eu dou orientação no grupo certinho para que vocês possam depois retomar a parte de estudos, tá bom? Gente, vamos lá, então. Ó, o arquivo que eu mandei para vocês, ele é o arquivo em PDF, eu vou compartilhar aqui o que não PDF, né, o que é o arquivo normal, que é o mesmo, tá bom? E a gente começa relembrando, né, aquele ponto importante para todos que me mandaram textos, as orientações que eu fui fazendo sobre letra, cor de caneta, né? Então é muito importante que a gente leve em conta essas orientações todas no dia da prova, revisem os textos, os pontos que vocês tiveram de maior dificuldade, porque são esses pontos de orientação que ajudam vocês a evitarem, né, descontos que não precisamos no dia da avaliação final, dos 5 gêneros que a UEM vai cobrar de vocês, possivelmente. Então, eu vim falando com vocês que eu não gosto muito do chute, né, porque eu não acho que o chute ele seja interessante, senão vocês acabam estudando só o que a professora acha que cai, e não revisam a totalidade. Então, de modo geral, eu gosto muito que vocês tenham autonomia para fazer uma passagem, né, por todas as situações de revisão, e também ressaltaria o artigo, que eu acho que é um texto que a UEM cobrou muitas vezes em provas de meio de ano, mas a gente tem que lembrar que o comentário de redes sociais, ele não aparece desde 2024, né? Então, a UEM cobrou depois disso outras vezes em provas do PAS, pode ser que ele apareça. E das cartas, se a gente fosse pensar pela lógica, a solicitação é aquela que faz mais tempo que não aparece, porém, né, do tempo que não aparece, 2018, depois disso a gente já teve várias cartas abertas, mas eu acho a carta aberta um texto que teria mais probabilidade do que a solicitação. Então, qual que é meu ponto de orientação final? Gente, revisar todos, tá? A UEM não é uma prova previsível e a gente não ganha nada querendo chutar, acertar qual é a proposta. A gente só tem 5, né? Então é importante revisar todos e chegar na prova com convicção de que, independente do que seja, você estudou a estrutura, revisou a organização e tudo caminhou bem, tá bom? Bom, então, sobre orientações, né, gerais, a gente falou sempre que o importante é lembrar de levar umas 2 canetas azuis da mesma marca, ou 3, não levem marcas distintas, porque se acabar tinta, você tem outra da mesma. Caneta azul é obrigatório na redação, tubo transparente. Não esquecer que a correção das palavras erradas, a gente usa o traço sobre a palavra errada, escreve certo em cima. Se perceber que errou, escreve certo na frente, para que a gente consiga fazer a correção.
automaticamente, né, imediatamente após o erro. Outro ponto importante, não escrever nada, não riscar, não rasurar a folha de redação oficial. A folha oficial, ela não pode ter nenhuma marcação que ultrapasse a ideia de identificação, que gere, né, que passe a ideia de identificação. E a assinatura, ultimamente, eu diria para vocês assim, tornou-se uma situação muito séria na UEM, a assinatura, por quê? A UEM não tem pedido, gente, para assinar nem os textos que normalmente seriam assinados, que são as cartas. Então, muita atenção, só assina se realmente for algo que está marcado, que não gera dúvida, para não ter nenhum problema que afete a nota de vocês. Em relação a condições de produção, então, em todas as nossas aulas, a gente sempre leu atentamente os comandos. Então, a leitura de comando, destacando quem é o emissor, para quem que esse emissor está escrevendo, qual que é o contexto que motiva essa situação de produção, qual que é o suporte, né? Onde é que eu estou escrevendo, qual é o local onde meu texto está sendo veiculado, qual é o direcionamento que eu faço, né, na minha situação de produção para objetivo do texto e finalidade do texto. Então, é super importante que a gente deixe claro para que estamos escrevendo e a fim de que vamos escrever. Então, essas duas relações são muito importantes. E na construção do texto, fazer uma leitura muito cuidadosa daquele trecho que cita o A, B, C, D. Aquelas marcações que citam o direcionamento, então, A, faça isso, B, faça isso. Essa direção de desenvolvimento, ela tem uma grande importância porque a UEM, hoje em dia, faz as propostas de avaliação, a planilha, a partir dessas marcações. Então, é muito importante que vocês façam também uma observação sobre o cumprimento, né, de todos esses elementos que estão ali na situação de produção, né, para que não haja perda de nota por descumprimento, tá? Então, bem importante isso aí. Bom, gente, avançando, porque, né, a gente caminha com tempo restrito. Ao longo das produções, correções, teve gente que escreveu mais até agora, teve gente que escreveu menos, teve gente que escreveu na reta final, enfim, cada particularidade respeitada. Para muitos de vocês, eu fui falando bastante sobre o cuidado do repertório legitimado. Então, a gente sabe que a UEM ela é uma prova que exige comprovação, mas, ao mesmo tempo, as comprovações dos argumentos, elas precisam de um cuidado para que a gente não transforme cada elemento de comprovação em uma comprovação que pareça um texto dissertativo modelo Enem, por exemplo, né? Então, é muito importante que, quando vocês forem fazer a comprovação, vocês se atentem especialmente a usar a filosofia, a sociologia. Então, eu super gosto, assim, de orientá-los, né, quando vocês estão escrevendo, sobre o cuidado que vocês precisam ter para não reproduzir, né, não ter um padrão Enem sendo construído ali, porque realmente, tá, realmente fica parecendo que a gente estaria fazendo um texto mais formal do que a UEM quer. Então, quando eu for citar um filósofo, quando eu for fazer menção a um sociólogo, eu preciso cuidar para não ir para um caminho excessivamente formal. Então, até expressões como, ó, vou pôr aqui no chat e, né, lembro também vocês depois, se vocês quiserem, no grupo. Ó, isso me faz lembrar das palavras de fulano, né? Cita o autor. Ou como bem afirmou qual autor, e aí cita o que esse autor citou. Ou isso me faz pensar no conceito proposto por
e aí cita esse conceito. Então, eu diria que o que hoje distingue uma dissertação de um gênero é o cuidado que vocês precisam ter para não transformar tudo num texto muito formal, que gere essa sensação, que é uma sensação de excessiva formalidade. Então, isso seria realmente um ponto negativo no processo. Quando que eu sei se é hora de usar um repertório legitimado com fonte, né, um autor, que eu cite o nome, um dado, que eu cite quem fez a pesquisa, né, de onde é a pesquisa, e quando que eu sei se eu posso usar um exemplo concreto. Gente, o exemplo concreto, ele não pode ser algo que envolva um exemplo que pareça um relato pessoal. Então, quando eu digo assim, ó, prova disso é o que ocorreu comigo em minha casa, se eu trago o exemplo para a minha realidade, eu estou fazendo uma exemplificação que parece uma exemplificação, na verdade, é pessoal, né? Então, eu não posso ir por esse caminho da exemplificação pessoal, quanto mais eu consigo trazer um exemplo que foi mediaticamente explorado, ou que é de repercussão, né, de grande conhecimento nacional. Então, a gente segue um caminho que vai mais realmente, né, por esse lado, tá? Bom, avançando, e aí se vocês tiverem dúvida, vão me mandando no chat, tá? Eu tô caminhando aqui no slide, mas se necessário, vocês me mandam aqui, tá? Quando a gente fala assim, ó, eu posso pôr por exemplo, nesse parágrafo aqui, um filósofo e depois um exemplo concreto que valida, né, que confirma a minha opinião, né? Como que é isso de trazer um filósofo e depois uma referência concreta? Gente, às vezes no mesmo argumento eu posso trazer diferentes formas de expressão. Então, eu posso trazer um conceito e posso, nesse conceito, por exemplo, trazer uma ideia como essa que eu coloquei aqui, que é a ideia de um desenvolvimento, né, digamos assim, que é um desenvolvimento mais pautado nessa relação de efeito de explicação e validação do conceito com o exemplo que ele citou embaixo. Então, esse texto é um texto 120, é um texto que traz para a gente uma lógica de desenvolvimento que é boa, porque tem um conceito e depois confirma esse conceito, né? E aí, se a gente falar assim, muito bem, então, se eu tenho essa relação, significa que eu posso pôr os dois, posso pôr os dois. É obrigatório pôr os dois, gente? Não é obrigatório. Então, é muito importante que, de acordo com o que você treinou, né, porque hoje é revisão final, o que você fez, o que você treinou, você observe o que deu certo, o que não deu certo pelas correções, tá bom? Avançando aqui um pouquinho, eu também queria destacar, então, agora falando do gênero Carta Aberta, que é um dos textos que eu considero muito importantes, é um texto que exige, né, bastante atenção de vocês. Então, esse resuminho, ó, tá todo com vocês, tá? Eu vou passar para a estruturinha que a gente vai conversando. Então, sempre presta atenção que na carta aberta a gente vai ter o local, vai ter a data, vamos ter o direcionamento muito bem marcado ali no processo de argumentação. Então, se a gente falar assim, ó, Pro, de tudo isso que tem aqui na introdução, o que você destacaria que é a parte mais relevante do gênero carta aberta? Sem dúvida, é o título. E esse título que está definido aí na linha 2, nos últimos anos, o que a UEM fez nas cobranças mais recentes que a gente tem de carta aberta? A UEM simplesmente colocou o título no comando, né? Então, vou voltar um pouquinho aqui para vocês relembrarem essa parte do comando, ó. Vejam que tinha lá, ó, a carta aberta à comunidade acadêmica para o combate ao etarismo. E quando a gente pensa nessa relação, a gente entende que a UEM não esperaria que eu criasse um título, ela esperaria que eu copiasse esse título, porque ele está
definido e eu preciso cumprir o que o comando propõe, que é a utilização desse título, né, a utilização dessa informação. Bom, um outro ponto importante da carta aberta, e avançando, né, um pouquinho de novo aqui na estrutura, é que a gente precisa olhar, esse título não tem pontuação, é carta aberta a quem, para qual finalidade. Na introdução, essa parte aqui, ó, vou destacar para vocês, prezados membros da comunidade acadêmica. Gente, esse trecho é totalmente passível de retirada. Então, se você me falar assim, eu, por exemplo, não acho que eu colocaria esse prezados membros da comunidade. Precisa disso? Não precisa, porque você acabou de citar que é uma carta aberta à comunidade acadêmica. Então, eu enderecei isso à comunidade. Eu posso começar direto com a contextualização, que é esse na primeira semana, de aula universitária, eu e os colegas presenciamos atos de preconceito contra um calouro de 50 anos, diante do ocorrido vem a público, então marca que é uma informação pública, em nome dos estudantes, quem é você que está escrevendo, né? E qual é o propósito do seu texto, então marca certinho qual é o direcionamento, que é o que está aqui na nossa produção. Então, a introdução da carta aberta, ela tem qual função, gente? A introdução da carta aberta tem como função, prioritariamente, fazer a apresentação dos elementos de comando. Então, se a gente falar assim, olha, essa parte da apresentação, eu posso ter como base, já que essa é uma revisão pré-prova, eu posso ter como base que, de modo geral, os parágrafos introdutórios de todos os textos, né, de uma forma geral, eles vão ser parágrafos que passam pela informação que o comando trouxe? Exatamente. Então, vão trazer, né, pontos que são do comando, como, por exemplo, vão trazer o emissor, o suporte, vão trazer onde que eu estou, então, publicando, né, o suporte de publicação, o objetivo do texto, que é por que eu estou escrevendo e para quê, que é a finalidade. Então, toda essa parte introdutória é super importante que você faça o quê? Retire do comando, organize certinho. Em muitas das correções que eu enviei dessa reta final, eu orientei o cuidado com o início dos textos. A gente tem 5 variações estruturais, a gente não começa todos os textos da mesma maneira, então é muito importante que vocês aproveitem essa revisão para relembrar que tem estruturas que são específicas para cada produção. Quanto aos argumentos, gente, mais de uma vez nós falamos de uma organização básica para os argumentos when. Então, sempre primeira pessoa, né, o ressalto, no processo de afirmação, eu afirmo, eu saliento, eu defendo, né? Então, vai expondo essa relação, que é uma relação de opinião marcada, apresenta, né, um repertório de sustentação. Esse repertório pode ser um repertório mais objetivo, uma citação, dependendo do seu argumento, mas é importante que a construção dos parágrafos da carta aberta e de todos os textos da UEM respeitem, né, de modo geral, qual característica? O objetivo da carta. Então, eu escrevo para propor o combate ao etarismo. Por que o combate ao etarismo é importante? Eu tenho que focar nesse ponto em cada um dos meus argumentos e a gente vai levar em consideração a construção desse processo. A Kathleen está perguntando se nas cartas, independente da proposta pedir assinatura ou não, eu devo colocar assinatura? Kathleen do céu, não me assusta esse tipo de pergunta. Na véspera da prova, Kathleen, pelo amor de Deus. Se ele não pedir assinatura, a gente não coloca assinatura, gente. Assinatura no item D das coisas que eram propostas, tá? É o item da identificação. A gente não assina se não estiver escrito imperativo, assine o texto, tá? Bem cuidadosa essa informação, tá bom?
sobre o final. Como eu finalizo o texto e comando pedir despedida sem assinatura? A gente fez na aula, agora eu não lembro se foi da semana passada, gente, agora eu não lembro a ordem, que eu orientei vocês com aquele final da carta do primeiro ano, ciente da responsabilidade da empresa. Me ajuda aí, quem assistiu se lembra. A gente fez, Maria, uma orientação dessas nas últimas semanas. Quando ele não pede, eu coloco atenciosamente, e atenciosamente, ponto, ou eu crio um contexto de despedida, que é o ciente da responsabilidade da empresa, ciente da responsabilidade de cada cidadão, despeço-me, que é um caminho que a gente trabalhou, agora eu não lembro se foi semana passada ou na outra, tá? Mas a gente fez recente. Estruturando conclusão da carta aberta, gente, então vamos lá. Portanto, caros membros da comunidade acadêmica, o combate ao etarismo é de suma importância, já que o envelhecimento é um sinônimo de aprimoramento pessoal e a formação acadêmica é um direito de todo cidadão. Então, reafirmou o propósito do texto, né? Trouxe claramente ali marcada a parte de fechamento, tem que ter, tá, uma conclusão, e a carta aberta, ela vai querer uma conclusão que direcione uma ação que propõe mudança para esse cenário. Então, busquemos comportamentos respeitosos que oportunizem a validação da diversidade geracional na sociedade, compartilhem essa ideia, um fechamento que propõe uma mudança coletiva. E por que que nesta carta, então é muito importante vocês cuidarem com essa coisa de modelo, tá, gente? Porque o modelo, ele não funciona para toda proposta. O modelo, ele funciona assim, a base, mas cada comando vai gerar diferentes formas de condução. Então, é obrigatório na carta aberta que eu tenha uma solução, e isso é obrigatório. Para quem que eu direciono a solução? Depende do que o comando propôs para você como direcionamento. Então, é importante que a gente, por exemplo, observe quem escreve para quem, tá bom? Bem importante. Não, compartilhem essa ideia, não é uma estrutura fixa, Luiz. Ela é uma estrutura dessa produção porque a carta estava sendo veiculada no site do curso, tá? E no site do curso eu estava escrevendo para a comunidade acadêmica, ou seja, os leitores eram pessoas interessadas em promover uma mudança, né? Uma mudança desse comportamento. Então, a gente não compartilhem essa ideia como estrutura fixa, não. É cabível porque o suporte era um suporte digital, e o suporte digital permite essa relação, tá? Ele não é fixo no comentário de jeito nenhum. Por que que eu vou pedir para alguém compartilhar meu comentário? Eu estou comentando a postagem. O meu comentário é um comentário da postagem. Eu não tenho intenção que ele viralize, né? Então, é uma outra situação, tá bom? Gente, vamos lá. Eu vou cuidando um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Vocês podem ir mandando a dúvida, e se eu não conseguir responder aqui, depois vocês mandam para mim no particular no WhatsApp, tá bom? Pelo tempo que a gente tem. O comentário, né? Então, essas questões todas a gente foi trabalhando em aula, hoje é só um en passant geral. Se ficou dúvida, vai anotando, depois vocês me mandam, sem problema. Ou manda aqui que eu vou parando para responder conforme o tempo. Bom, o comentário é um texto que requer bastante atenção, porque eu não posso transformar meu comentário em um texto formal. Então, é super importante que a gente tenha no comentário a noção de que nós não estamos dissertando. Eu não vou escrever um texto Enem para dizer que eu vou analisar as causas desse problema, que eu vou avaliar a omissão estatal diante dessa situação. Então, muito cuidado, tá? Mesmo assim, muito cuidado com essa parte da formalidade, do tornar-se semelhante a um texto do Enem, né? Então, me preocupa muito, assim, que alguns alunos, eu digo que às vezes a gente luta tanto para vocês aprenderem bem o texto dissertativo do Enem,
que aí quando vocês aprendem, vocês vão jogando o Enem de forma indiscriminada nas redações. Então, para muita gente nessa semana aí, nossa, eu escrevi muito isso, hein, gente? Evitem base argumentativa Enem. Então, assim, aquela coisa de, isso gera desigualdade social, isso está relacionado à omissão estatal. Então, esse tipo de expressão, não tem, gente, um livro que diz, isso aqui é a expressão do Enem, tá? Ele, assim como eu, corretor da banca, ele é um corretor que convive com questões, né, sociais e trabalha com esses temas na redação. Então, eu diria que o maior problema é quando você faz um protótipo de Enem numa proposta que, na verdade, quer que você trabalhe de forma menos formal. Então, pensem no comentário que seja um comentário assim, eu tenho que agir de uma maneira natural, eu estou, de alguma forma, diante de uma postagem, essa postagem inspira determinada opinião, eu, a partir da leitura, compreendo que existem opiniões sendo ali, né, relacionadas, e essa opinião, ela vai ser validada, ela vai ser, muitas vezes, colocada em xeque, eu vou criticar, ou eu vou me posicionar a favor ou contra. Do que depende? De novo, repito a vocês o que eu acabei de dizer. A UEM cobrou até hoje 4 comentários, nunca nenhum comentário foi igual um ao outro. Então, significa que se não são iguais, a gente tem que olhar o quê? O que o comando está propondo que eu comente. O que essa proposta traz para mim? Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que achei que tinha acabado a bateria. O que essa proposta quer de mim em relação à minha composição de argumentação. Então, é muito importante que vocês prestem atenção naquele descritivo. Você estava navegando na internet, deparou-se com essa postagem? Outro ponto, você olhou para essa postagem, daí o comando, olha esse comando, o que ele dizia? Que você se deparou com essa postagem e olha o item A, gente. Você vai relacionar a postagem com o texto de apoio. Aí, eu tenho por aí muitos colegas, e eu não gosto de citar nome, dar indireta, mas é um alerta para vocês, é semana de prova. O que menos eu acho que ajuda nessa semana é vocês ficarem comparando discursos e estruturas, tá? Isso não vai tornar ninguém PhD em estrutura, vai gerar mais confusão na cabeça de vocês. Eu tenho muitos colegas professores de redação que dizem assim, não pode ter texto de apoio sendo citado na UEM. Aí a gente olha para esse comentário que foi cobrado no PAS e o comentário diz assim, estabeleça a relação entre o texto de apoio e a postagem. Então, acima, soberano, acima de todo professor de redação, está quem? A UEM. E a UEM que escolhe o que ela quer, não é a gente. Então, se está marcado isso no comando, eu vou precisar levar isso para a minha proposta. Tenham bastante cuidado, tá? Nessa redação, então, queria salientar sobre o comentário para a gente avançar um pouquinho mais rápido. Veja, não é um início igual da carta aberta, assim como não será um início igual da resposta argumentativa. Ao longo do curso, né, da revisão, a gente foi trabalhando cada estrutura específica de cada gênero. Uma coisa é certa, o início de um comentário é sempre citando a postagem. Então, eu tenho que citar a postagem, a partir dessa postagem que eu vou construir a minha proposição de opinião, tá bom? Sobre a opinião, né, final, então, dessa forma, como estudante, quero expor aqui no perfil de Leandro Carnal, que considero esse consumo, sem dúvida, prejudicial pelo fato de instigar a alienação e o consumismo. Sempre muito direto, sempre marcando posicionamento, não vai dizer assim, venho expor minha opinião.
e não expor opinião, gente. Tem que marcar opinião, tá? Esse texto pedia relação com texto de apoio, então o autor que ele usa é uma retomada de texto de apoio. É importante cuidar com formalidade, então o comentário ele permite essa oscilação, né, mais próxima da informalidade. O uso de referências em primeira pessoa, então, não posso deixar de comentar que o consumo exagerado de futilidades afeta negativamente as pessoas no âmbito profissional. Isso me faz lembrar do que expõe o documentário Dilema das Redes. Então, olha como a gente vai construindo menos formalidade, tá? No final, não vai portanto, reitero no comentário. Por que a gente não vai usar, portanto, reitero? Porque o reitero é muito formal. Se vocês trouxerem o reitero na posição de fechamento, vai ficar parecendo que você, na verdade, está fazendo um texto mais formal. Talvez vocês vão dizer assim, nossa, Pro, mas eu lembro de ter visto, inclusive, texto 120 que tinha um reitero no fim. Tinha, gente, tinha mesmo. Só que a UEM, ela vem evoluindo nas cobranças, cobrando de uma forma que privilegie, né, a assertividade do tipo de texto, e eu te aconselho, né, dentro do possível, não passe pela situação de testar a banca sobre essa questão de formalidade e informalidade. Então, para mim, hoje, o melhor caminho é qual? É um comentário que fique mais perto do artigo do que, por exemplo, perto de um texto que seja mais formal, tá? Então, assim, mais perto do artigo do que de uma dissertação. Na conclusão, dica importante para a gente fechar o comentário, só propor solução se o comando pedir. Das situações que a gente tem históricos de provas, a UEM pediu em 2 situações solução, em 2 não, então estamos empatados. Se hoje a UEM trouxesse para a gente uma situação de pedido de solução, a gente teria que apresentar dessa forma aqui, que é um tipo de solução que privilegia não a construção detalhada da solução, mas que privilegia, por exemplo, uma ação, qual é a ação, qual é a finalidade dessa ação. Então, seria nesse sentido que a gente faria a nossa organização. Muito bem. Vamos lá, então, se a gente for pensar em sequência, agora eu trouxe para a sequência outro gênero bem importante, peraí, a solicitação. A solicitação é aquela carta, então, em que obrigatoriamente você vai pedir, então tem que deixar claro o que você está pedindo, qual é o seu pedido, por que você está pedindo isso. Em termos de estruturação, lembrar que eu vou usar o local e data, nunca direto o vocativo, tá, gente? Nunca direto o vocativo. Sempre eu vou estar escrevendo a partir da construção, por exemplo, do local e data, depois o vocativo, e aí o texto. O texto iniciando onde? Na terceira linha, tá? Então, começando na terceira linha, não em situação, né, pós-vocativo, não posso pôr depois do vocativo. Em relação ainda à introdução, prestem atenção sempre em qual é o pedido, como que o pedido apareceu e filtrem isso do comando, carreguem isso para o texto. Em cada argumento, na solicitação, o que eu preciso? Volto no pedido, início de cada argumento, retomo o pedido, estabeleço uma explicação desse pedido com o que eu pretendo que seja feito. Então, é muito importante que também a gente pense na solicitação como um texto que deve justificar aquilo que mobiliza o seu processo de solicitação. Então, se você falar assim, eu posso dizer que o que mobiliza hoje a minha produção é propor a justificativa individual. Eu quero que isso seja feito porque, de alguma forma, me beneficia.
Bom, vai depender do quê? De como que o comando propôs para você essa relação, tá? Então, a gente vai olhando com atenção essa parte. Bem, continuando aí falando agora de uma outra parte importante da carta, além dos argumentos, que é fechamento. Acho que vocês tiveram dúvida ali na carta aberta sobre conclusão, acho importante destacar aqui. Ó, essa carta teve a conclusão, desculpa, do texto colocada junto com o segundo argumento. Isso é algo ideal, gente? Não é ideal. Mas também eu sei que no dia da prova vocês ficam, às vezes, sem espaço, né, para organização. E quando você fica sem espaço para organização, isso gera uma angústia. Então, se você me falar assim, ficaria muito curtinha a parte final. Eu posso juntar com o meu segundo argumento? Posso juntar com o segundo argumento, desde que eu faça uma marcação muito clara do conectivo conclusivo para não ter problema nenhum, né, de trazer isso para uma situação de confusão, não citou adequadamente. Então, atentos a essa parte. Vocês me perguntaram da despedida, então, despedida e assinatura são elementos diferentes. A gente precisa ter bastante cuidado com essa parte. Por quê? Porque se a gente tem um texto que não pediu para assinar, porém, o ano passado, no PAS 1, pediu para apresentar uma breve despedida. Eu acho que foi isso na Maria Eduarda que esteve de dúvida, provavelmente você lembra de ter visto essa proposta. Eu trabalhei essa proposta, né, com vocês. Quando ele pede apresentando breve despedida, ele está te obrigando a apresentar o atenciosamente. Ou, se você falar assim, eu tirei o atenciosamente, eu coloquei um ciente da responsabilidade da empresa Belivra Cosméticos, que foi o que eu orientei lá naquela proposta. Então, isso é o que a UEM queria quando disse, não quero assinatura, mas quero breve despedida. O atenciosamente é breve despedida. Tá? Grata pela leitura, não dá certo. Então, seria ciente da responsabilidade da empresa para com a causa animal, despeço-me, seria um caminho. Ou, se eu colocasse, se fosse uma carta aberta, ciente da responsabilidade de cada cidadão com determinada questão, e aí fechamento. Então, seria um caminho também, tá? Agora, importante é que a gente lembre que despedida é uma coisa, assinatura é outra. Não usa grata pela leitura, não usa obrigada, né, por tudo, nenhuma dessas expressões, tá bom? Isso não. Gente, se não couber na mesma linha, posso pôr, perdão, se não couber em linhas separadas, posso pôr na mesma linha, tá? SOS carta, tipo, não coube tudo assim bonitinho, separado, eu posso pôr em linhas distintas, ok? Avançamos, falando de resposta. Lembra que na dúvida a UEM volta para a resposta. Então, assim, imprescindível revisar resposta. Resposta não é dissertação. Resposta tem que ter cuidado com o tipo da pergunta, o que eles estão perguntando. Nesse exemplo aqui, a gente vê uma pergunta que foi bem específica, recente, por que os homens ainda fazem guerra? E queria que apresentasse as motivações para esse tipo de comportamento. Esse início, então, ele cita claramente, ó, quem sou eu? Sou estudante, participei do projeto interdisciplinar sobre guerras recentes no mundo. Onde estava isso? No comando, não foi criado pelo aluno. Ponto. Desse modo, no meu entendimento, os homens ainda fazem guerra porque buscam lucro de maneira intensa, como também procuram mostrar o quão poderosos são por meio da violência. Então, apresentou claramente a resposta à pergunta e citou os dois argumentos. Em cada texto argumentativo, quais são os três? Artigo, comentário
e resposta, é importante citar os 2 pontos de argumentação, tá? Gente, inicialmente saliento, traz o argumento, repertório, sustentação, exemplificou dentro da sustentação e concluiu o parágrafo. Essa periodização, ela é muito importante porque ela organiza o texto. E aí, se o comando pedir apresentando uma forma de solucionar o problema, portanto, traga lá no fim essa solução. Fran, quantas vezes que a UEM já deu proposta que pedia para solucionar no fim da resposta? Nenhuma vez. Tá? Então, nenhuma cobrança que pedia, mas pode pedir. Se pedir, o que você faz? Lembra da Fran? Fala, nossa, nunca pediu. Não, você vai pôr o que ele pediu. Então, se ele te perguntar assim, como combater o problema das apostas online no Brasil, você vai propor como combater como argumentos. Então, muita atenção a esse processo, tá? Gente, caminhando para o artigo, né, para a gente fechar, lembrar que o artigo tem título obrigatório, lembrar que o artigo é um texto que vai ter assinatura se o comando pedir. Quando não pede, a gente simplesmente não assina. Nada que não estiver escrito para assinar, a gente assina. E uma das diferenças bem específicas de estrutura do artigo é a obrigatoriedade do contra-argumento quando ele pede e quando ele não pede a possibilidade. A gente pode usar contra-argumento no artigo. Bom, estruturalmente, o título obrigatório vai onde? Na linha 1. E esse título obrigatório na linha 1, ele não pode passar de uma linha, ele deve ser colocado depois que você escreveu o seu texto, para você não pôr um título totalmente desconexo. A introdução pode ter esse contraponto, a gente viu o artigo relativamente há pouco tempo, né, como revisão, e o contraponto, que é o ainda, quem pense que as redes não precisam de regulamentação, no entanto, como membro do Instituto, né, que sempre busca estar atento. Então, quando ele faz essa relação de oposição, isso aqui não é contra-argumento, tá? Isso é um contraponto da tese. A gente falou disso faz pouquinhos dias. A tese está aqui, ó, como membro do Instituto, que sempre busca estar atento aos desafios. Quero expor a vocês que acompanham o site oficial do Instituto que sou totalmente a favor dessa regulamentação. Está explícito o posicionamento. Não posso ter dúvidas sobre a opinião que você vai ter dentro do seu texto. E esse comando pedia pelo menos um contra-argumento. Então, se ele quer pelo menos um contra-argumento, eu estou dizendo que isso aqui, ó, nesse sentido, embora muitos acreditem que as redes sociais não influenciam o processo de desenvolvimento humano, não posso deixar de evidenciar que essa visão desconsidera os efeitos reais das redes sociais. E aí ele cita a sequência que constrói a refutação daquela informação. Essa foi aquela prova que a UEM pediu exemplos concretos, e ó, ele citou aqui como no desafio do desodorante ou no conhecido baleia azul, para marcar certinho essa relação. E outra coisa importante, o artigo pode ter perguntinhas retóricas para marcar essa interação, né, com os leitores. Então, se o comando pediu apresentando contra-argumentos, eu preciso de mais de um. Esse aluno aqui fez 2, ó, um em cada parágrafo, o embora, ó, vou subir de novo o slide. Lá na linha 1, e depois o apesar como parte da construção de oposição. Eu posso usar referências de desenvolvimento
desculpa, gente, de desenvolvimento, de comprovação, perdão, posso usar durante o meu artigo ironia com aspas, desde que isso faça sentido, né? E é importante não esquecer da conclusão do artigo. Muita gente chega no fim, ó, e não lembra que o artigo tem que ter um fechamento, né? Portanto, não tenho dúvidas de que é necessário regulamentar as redes para proteger crianças e adolescentes. É preciso que, por meio de ações como a implementação do projeto, trabalhemos para solidificar essa regulamentação que protegerá a nossa comunidade dessas influências. Então, ele propõe uma mudança, ele cita qual é essa proposição de mudança, e ele vai, então, trazer para a gente essa expectativa de um texto que tem solução, mas não é uma solução que eu direciono para o governo, tá? Então, o artigo menor formalidade é um texto que requer bastante cuidado em relação à situação de produção, para que vocês não errem, né, na composição. E eu diria que, independente do gênero, para a gente fechar, né, a orientação geral, ler o comando sempre, identificar o gênero sempre, observar os elementos, né, que compõem essas condições de produção. Eu preciso analisar claramente os textos de apoio, prestando atenção se tem algum dado, alguma informação que possa auxiliar, né? A gente pode trazer um repertório do texto de apoio. O que não pode, gente, é copiar descaradamente 5 linhas, tá? 6 linhas, que aí você trouxe cópia para o seu texto. Em relação a corrigir o rascunho 2 vezes, muitos de vocês, quando eu digo muitos, eu estou falando assim, muitos de vocês erram coisas que eu tenho plena certeza que vocês não errariam em situação de atenção. Às vezes está passando a limpo, fazendo outra coisa, ou não releu, só passou a limpo, mas não prestou atenção no que escreveu. Então, é muito importante, assim, fazer no dia da prova uma leitura, eu chamo de leitura em 2 etapas, porque é como se você primeiro fosse focar só na parte temática. Faz um checklist, veja se você citou em todos os argumentos a informação que é a base temática. Então, assim, eu citei a palavra que é a central da proposta, todos os parágrafos, vou então propor. Eu citei dentro do texto tudo que tinha no A, B, C, D, veja se você fez isso. Eu fiz, por exemplo, um caminho de desenvolvimento que trouxe primeira pessoa em todos os parágrafos, vai comparando, porque os erros que vocês cometem, muitas vezes, são erros de coisas pequenas que possam ser evitadas, né? Então, bastante cautela nessa triagem final. E depois que você conferiu tudo do desenvolvimento, aí você vê a parte gramatical. Cada um aqui sabe o seu ponto forte, seu ponto fraco na gramática. Eu não vou citar nomes, né, gente? Mas, assim, letra legível, rasura, acentuação, pontuação, ortografia. Então, assim, cada um sabe, né? Concordância. Olha com cuidado cada questãozinha do texto para não passar nada, gerar menos desconto. Cuidem com a margem para não ter problema em relação a isso. Últimas dúvidas, a Ana perguntou se o artigo pedir assinatura seria na linha 2. Seria na linha 2, Ana. O artigo é um texto jornalístico, a gente não assina embaixo, porque ele é um texto jornalístico, tá bom? Gente, então eu peço, assim, que vocês não saiam do grupo até o final de semana, a gente vai estar conversando, vou mandar algumas outras coisinhas lá para vocês. Se alguma dúvida surgiu, pode me mandar, a gente vai conversando, tá? Reescrita de texto, assim, nessa reta final fica bem complicado, porque a conturbada proximidade da prova dificulta isso, mas dúvida a gente vai com certeza conversando, falando de temas, vou mandando coisas de temas, então não saiam do grupo até o dia do vestibular, tá bom?
Um beijo, muito obrigada pela confiança, né? Quem veio do curso todo, quem fez a revisão, e eu desejo prontamente assim que Deus acompanhe muito cada um de vocês, que vocês tenham clareza, discernimento na leitura do comando, e é ter certeza assim de que o melhor que vocês puderam, eu tenho certeza que foi feito. Cada um sabe das suas atribulações. E é acreditar realmente assim que o momento que tiver que ser, vai ser. A redação tem um peso muito grande, então deem a ela o espaço que ela merece, passa limpo com cuidado. Eu acho que vou estar na UEM domingo, mas eu vou mandar no grupo, com certeza, assim, muita coisa até o dia, para vocês irem trocando ideia comigo sobre o tema, tá? Ó, beijo imenso, uma boa noite para vocês, a revisão fica salva, para vocês poderem, se quiserem, rever durante esses dias até a prova, tá bom? Tchau, gente, boa noite, bom vestibular, até, tchau, tchau, beijão, até mais.